Cara, se eu fosse fazer um filme de ficção da tua vida, o final ninguém ia saber, né? Cheio de virada, cheio de gol no final, ia ser ninguém ia conseguir descobrir o final desse filme. Cara, falando em filme, você teve primeiro, você é conhecido como Rambo na Sérvia, teu nome? Forma física, né? Mas por que era Rambo agora? Sério mesmo? O meu ano passado, para ser preciso, quando eu tinha 14 anos, quase 15, aí da minha cidade, Majdanpek, fui para outra cidade, que é Niš, onde depois joguei no time da primeira divisão, Radnički. Aí cheguei lá e fui para um torneio com os caras, né, como convidado. Aí um torneio foi a disputa de todos os times da primeira divisão da Liga Iugoslava, mas os juvenis, né? 15 anos, 14, 15 anos. 15 anos. Infantil. Então, disputando aí, ninguém me conhecia, eu vim lá, desconhecido, claro que amigos na época recebem um jogador, joga, né, da onde veio da cidade assim, desse tamanho pequena, 15 mil habitantes na época, e fomos lá, e primeiro jogo, segundo jogo, aí eu fiz 2 gols, segundo jogo 2 gols, aí alguém do público, não sabia nem meu nome, né, então falou, poxa, esse moleque igual o Rambo lá tá arrebentando com toda a zaga, né? Aí os coleguinhas aí, os amigos do banco, não sabiam nem meu nome, meu apelido, que era Schmeck, né? Aí eles falaram, Rambo, e começaram a me chamar o Rambo. Você que pegou esse apelido e falou, aí, vou usar isso aqui? Não, eu peguei nada, porque eu não quis usar, eu tinha meio que o Schmeck, eu não queria, quando você luta é quem mais pega, né? Então, não, insiste, não, é Rambo, e pegou, né? Forma de jogar, a gente ganhou o primeiro jogo, meti 2, segundo jogo, 2, terceiro jogo, 2. Assassinava os times, fomos campeões aí, ganhamos. Aí agora você teve um filme com teu nome, que é o teu documentário sobre a tua vida, né? O Gringo. O Gringo. O Gringo. Né? Como é que foi fazer isso? Porque é diferente, né, do que jogar bola, fazer filme. Meu pai fez 2 ou 3. Fez filme mesmo. Ele fez documentário, mas fez filme, né? Não, filme. Esse foi o filme do cinema. Docudrama, né? Digamos. Mas foi fantástico o filme e bom, foi reproduzido, né, na telaço grande do cinema, que é muito bom, é muita emoção, muito... É legal, uma coisa que para tua família, para os teus amigos, deve ser uma coisa, assim, você lembrar, deve passar um filme, né? Falando em filme, você deve lembrar de toda a tua carreira e falar, puta, que legal, né? Você ter aquilo ali marcado. Tem isso, mas aparecem as pessoas que são quase todos, nem todas que eram importantes na minha carreira, mas aparece, a maioria deles. E realmente é emocionante. O filme, inclusive, é tão bom que é de cinema que ganhou alguns prêmios lá. Ganhou um prêmio aqui no Festival dos Filmes Esportivos aqui no Rio. Ganhou em Moscou, ganhou na Grécia. Então foi exibido, né, em vários festivais de cinema. Porque realmente é uma história muito, muito bem transmitida, né, e muito tocante, na estreia do meu filme lá na Sérvia. Primeiro foi uma estreia com 3 mil pessoas na sala, porque não é um cineminha de 200 pessoas, 200 cadeiras que a gente tem aqui no Brasil, lá tem um auditório praticamente, e as mulheres choravam. Que coisa. Mulheres choravam no filme, né, porque o diretor um pouco me transmitiu no filme como... Um homem, um marido ideal, joga pai. Que beleza, hein? Que exemplo, pai ideal, exemplar. Só mostrou o lado bom. Marido, né? só o lado bom, jogador, ídolo, craque, não sei o quê. Bom. Cara, o sonho de todo brasileiro é ir pra Europa. Não tem jeito. E eu lembro que nos anos 80 mas iam poucos. Foi no início, quando começou aí, na época do meu pai, o Sócrates, o Falcão, o Cerezo e tal. E nos anos 90 começou aquele boom. Eu fiquei tentando lembrar, fazer um exercício de lembrar. Jogador europeu que veio para cá, depois de você veio o Seedorf, antes acho que veio um para o Palmeiras, que eu não estou lembrando o nome, que veio para cá, mas assim, nunca tinha tido um europeu que tinha feito história no Brasil. Uma trajetória expressiva não, né? Exatamente, não, e você, cara, quando eu vi, você chegou a jogar no Real Madrid, no Sevilha, antes de vir para cá, e de repente você veio parar no Vitória, com todo respeito ao Vitória é um clube grande na Bahia, mas assim, não é
como você sair da Europa e vir para jogar no Corinthians, no São Paulo, no Flamengo. Então, Principalmente saindo do Real Madrid, né? pois é, exatamente. Mas como é que foi isso? Como é que você veio parar no Vitória? Como é que o Vitória pegou você do Real Madrid? Se isso foi planejado da tua cabeça ou o que você pensava em vir para cá? Nada, não foi planejado nada. É que, principalmente na época, né? 97, ainda se sabia pouco do futebol brasileiro na Europa. Não transmitiam Não tinha jogos, tradição, então pouca coisa, né? Claro que tradição, de clubes importantes e tudo isso, a gente, jogadores com toda aquela glória, já 3 anos antes já foi o Tetra, né, em 94, então... Era mais pela seleção e pelos Seleção, craques, né? exatamente, jogadores bons. Então, quando pintou essa oportunidade, eu estava no Real Madrid e a gente tinha feito um torneio em Maiorca, em agosto, onde teve participação do Vitória própria e do Flamengo. E o Flamengo, inclusive, foi campeão desse torneio, ganhou do Real Madrid primeiro jogo 3-0, com o time titular, digamos, na época, e nós jogamos... Naquela época os times brasileiros ganhavam dos europeus. Exatamente. O segundo jogo jogamos contra o Vitória, que Maiorca tinha ganho do Vitória 1-0, e aí jogou o segundo time. Aliás, naqueles momentos, primeiro jogo jogou primeiros 11, segundo jogo pro segundo, porque é pré-temporada, um torneio, e normalmente time europeu, time grande faz assim mesmo. Mas nesse segundo jogo teve participação do Roberto Carlos, estava no segundo jogo, não estava no primeiro, por exemplo, e era titular. Então teve mistura. Tinha muito Ramon de Carranza, Mallorca, esse torneio início que eles Exatamente. fazem lá. Então jogamos contra a Vitória, inclusive eu faço um bom jogo, fiz 2 gols, assistência e tudo isso. E depois desse torneio veio o interesse do time brasileiro em cima de mim. Primeiro pintou Grêmio, mas não deu. E a segunda, Vitória. E aí com Vitória insistiu, né? Aí antes de eu responder, vou pensar isso, né? Porque não achava um desafio para mim. Mas é que seu momento no Real Madrid não estava legal ou não? Não, eu estava 12º jogador, digamos, estava no banco, eu não estava satisfeito. Mas aí veio, que o Vitória não, foi campeão. O Bebeto está jogando lá. O Bebeto tinha voltado, é verdade. Aí o campeão, o Bebeto está jogando Vitória, para mim era suficiente para começar a pensar no assunto. Bateu o interesse. Bateu o interesse. Aí, onde era o desafio? Não, todo mundo vem do Brasil para a Europa. Então, se eu for lá e for lá bom, vou voltar. Esse foi o meu objetivo. Aí, então, tô indo para o Vitória. Só que depois, chegando no Vitória, o Bebeto parou de jogar no Vitória, tentou voltar para a Europa, aí conseguimos só um jogo para jogar junto, e Vitória era campeão baiano, não era campeão brasileiro, então vi depois que é um time modesto, grande no Nordeste, mas não era... O cenário nacional é diferente. Cenário nacional. Então, assim foi minha chegada, mas... acertei, digamos, vinda para cá, porque posteriormente me apaixonei pelo Brasil e tudo. Tô aqui até hoje. Você não imaginava? Então, você não 21 anos no Brasil. Você foi para lá que tu ia fazer a tua vida aqui, Não, porque o objetivo era esse, jogar bem lá e voltar para a Europa. Eu fiz isso. E você voltou, você foi pro Veneza. Então joguei muito no Vitória. Você fez gol pra caramba no Vitória. Sim, fiz os 58 gols em 88 jogos. Ganhei títulos e o desafio que eu tinha... E objetivo, cumpri, voltei para a Europa, voltei para a Itália. Na época que você estava no Vitória, eu lembro que tinha uma coisa assim do camisa 10 do Brasil que não tinha. Eles diziam assim, pô, se esse cara do Vitória pudesse naturalizar brasileiro, a gente usava ele na seleção. Isso depois do Flamengo, no Vitória não. Mas tinha. No Vitória não, porque eu joguei 1 ano e meio. E logicamente Vitória só tem importância não aqui nas mídias, quando é o nacional. Eu vejo pelo impacto o seguinte, tudo é a percepção. Lembrando de você no Vitória, parece que você jogou até mais tempo no Vitória. Parece. Porque você fez tanta coisa, tanto gol, tanta história lá, que quem escuta pensa, pô, ele jogou uns 4 anos lá no Vitória. Não foi, foram 2 anos. Não, 1 ano e meio. 1 ano e meio, 1 ano e meio. Então isso mostra que você fez coisa pra caramba. De outubro de 97 até junho de 99. Mas quando você voltou para o Veneza, aí como é que foi? Porque você não sabia ir para o Brasil e tal. Aí você vem, adora o Brasil, quer dizer, era Bahia, né? Aí antes de ir para Veneza, claro que é destino, né? Porque Vitória é um clube modesto, que tinha patrocínio na época, mas Banco Excel, isso, mas saiu, né? Então teve próprios esforços para poder
cumprir com suas obrigações. E aí o que fazia? Vendia um jogador para poder pagar. Tinha Túlio Maravilha, depois Túlio saiu. Chegamos a jogar junto, tinha o Bebeto. Sempre tinha um jogador de expressão, de impacto para poder dar experiência, dar o nome, o clube, ser conhecido lá fora, para que os moleques que eram, o Vitória era formador dos jogadores, pudessem aparecer mais fácil se você tem alguns jogadores experientes no time. Tipo, aí atrai espina dorsal, um craque na frente, um zagueiro experiente, uma coisa assim, um goleiro, chegava goleiros bons emprestados, o Zé Carlos do Flamengo estava lá, o Serginho do Palmeiras, então sempre chegava, formou o Dida, por exemplo. Então, aí vendia um jogador jovem para pagar, vendia um jogador jovem para pagar. É o mesmo então, ciclo, né? Enriquecendo o ciclo. Então chegou um momento que, antes de eu ir para o Venezia, teve um acordo, um grupo empresarial, um fundo de investimento para comprar para me levar para o Santos, em 99. E já estava tudo combinado, tudo fechado. Essa a gente não sabia. Não sabe. Assim, né? Aí estava tudo fechado, venda, tudo, salários. Isso foi na época de fevereiro, março de 99. E que momento quando estoura o real. O real estava 1,16, 1,20 no paralelo, mas de repente, aquela coisa de história financeira, uma bolha, estourou e foi de um dia para o outro para 2. Quando você fala isso, eu já até me perco, porque você falou tantos anos, com 40 anos. Mas eu lembro isso, de 1,16, 1,20 no paralelo, foi para 2. Então a gente já combinou tudo, terça, quarta-feira, e ia fazer o pagamento na semana que vem, fazer o último jogo e ia para o Santos. E nisso você já tinha a proposta do Veneza ou não? Não. Aí já está tudo fim de semana, história real, em vez de 1,20 vai para 2. Aí quando vai para 2, para Vitória, então, dizendo, 5 milhões de dólares era 6 milhões de reais. Aí se vai para 2, já são 10 milhões. 1,8, digamos, que depois baixou um pouco, 9 milhões de reais. Aí imagina agora não pode pagar, não podiam pagar isso. Pro Vitória, de 6 milhões, tinha dívida interna, já era vendido. Então não significa tanto, não tinha tanta dívida externa, né? Tinha com o Real Madrid, mas ia se dar jeito. Então, Paulo Carneiro, na época, disse, não, eu topo receber 6,5. Porque resolvo todos os meus problemas, em vez de 9, agora porque era contrato dólar, mas aí não. A cara falou, não, tem como pagar agora 9, de repente. E meu contrato em dólar disse, não, tem que ser real. Eu digo, não tem como. Então eu não topei. Eu digo, não, para mim é muita diferença, porque eu sou estrangeiro. Meu objetivo não era, na época, pensar de vida longa no Brasil. Então, eu digo, para mim, agora eu de receber. A parte financeira afeta. A parte financeira, por exemplo, 100 mil dólares são... Ia ganhar menos. 100 mil dólares são 200 mil reais. E agora, se você quer me pagar 120 mil reais, eu não quero. Para mim, a diferença é muito grande. Então, Paulo Carneiro eu entendi, mas para mim era muito grande. Eu não tinha como romper o negócio e não fui para o Santos na época. Aí, e o do Veneza apareceu quanto tempo depois? Foi logo? Em maio. Então, um mês depois, abriu interesse. Então, e era o que você queria, né? E o Parmalat, Palmeiras tinha muito interesse, mas também tinha um valor de passe que não era pouco na época. Entendi. Era 5 milhões, 5 milhões de dólares, é muita coisa. O Veneza, coisa. na época, estava na primeira divisão da Itália? Estava na primeira divisão. Né? Pesa muito, na primeira divisão, lutando para ver se salvava na primeira, se permaneceu na primeira divisão, aí fechou o negócio, aí foi lá, aí quando eu já estava lá no Veneza, já para assinar o contrato, fui fazer exames médicos no Milão, no Milanello, e passei tudo e fui lá para o escritório do presidente, Maurício Zamparini, aí liga para o Carneiro e diz, Parmalat está querendo aqui comprar, então em vez de te vender por 4 milhões, 5 milhões, até 1 milhão a mais, não sei o quê, você vai receber 15%, quer pagar mais para você. Eu digo, peraí, já combinamos. Combinado não custa caro. Não, mas tu não pode, Vitória Clube pobre, né, aquela coisa.
Mas eu podia, eu dei minha palavra e estava indo lá, então começou discussão no escritório próprio do Maurício Zamparini, Vitória mandando o documento, eu estava lá com o vice-presidente do futebol, Vitória Valtércio Fonseca, hoje em dia meu amigo e irmão, que tinha autorização de firmar, né, de assinar o contrato e tudo, claro que tinha poderes, mas aí insistência, o Paulo Carneiro chegou a mandar o fax da oferta no fax do Maurício Zamparini, no escritório dele. Falei, cara, loucura, né? Para mostrar, talvez sensibilizar o cara a pagar mais. Igual a proposta, né, do Parmalat. Ou eu dizer, não, para mim também proposta que, em vez de 4 anos, 5 anos, vou ganhar mais, pensa na filha recém-nascida. Como tem história em torno de uma transação só, aí, né, que às vezes nem acontece. Exatamente. Aí eu, falamos pro Paulo, né? Eu falei pro Paulo, que eu lembrei ele quando eu vim pro Vitória, eu tinha Borussia Dortmund, que era campeão atual do Champions, que jogou depois em 97 contra o Cruzeiro, em Tóquio. É, verdade. No dia quando eu estava tudo combinado exatamente. Ele foi, eu era também para ir, mas não fui. Combinei com Vitória, vice-presidente de futebol, você veio lá em Madrid para assinar contrato, na hora de ir lá para assinar, o Lourenço Santos, presidente, aparece com o diretor do Borussia Dortmund, disse, não, tem o Borussia te quer, para tu jogar com o Borussia, o atual o campeão da Liga dos Campeões. Falei, mas e o cara aqui, que chegou aqui, gente já comeu, você assinou alguma coisa? Eu digo, nada, estamos esperando você. Não, tá louco, vai para Borussia. Que Vitória, que nada. Falei, como assim? Mas já dei palavra para ele ver do Brasil. E aí, cara, tá doido, o Borussia Dortmund, campeão da Liga dos Campeões, tu vai jogar em Tóquio. Digo, lamento, mas eu já dei minha palavra aqui. Tá louco, vai pagar o mesmo dinheiro, você não vai ter problema, não tem diferença, não, emprestado. Dei minha palavra, cara, eu vou pro Brasil. O cara tentou me convencer, viu que isso era maluco, cumpri com minha palavra e na presença do vice-presidente, que estava escutando tudo. Vermelho ficou, né? E aí fui pro Vitória. E eu lembrei isso para ele. Não vem aqui, eu digo, se eu não fiz isso na época, como agora eu vou fazer isso? Então não tem. Ele tentou justificar que ele tem que pensar no clube, porque ele tem que defender o clube, porque o clube, 1 milhão a mais para o clube significa muita coisa. Sim. Falei para ele, nós tínhamos um acordo combinado. Aí eu falei, Paulo, é o seguinte, se você não assinar o contrato pelo fax, não tem problema, eu não vou assinar nada, eu vou voltar para Bahia, né? Vou voltar para o Salvador, mas infelizmente eu vou ter que entrar na justiça porque o dinheiro que vocês estão me devendo está em torno de 1 ano. Mas eu fico imaginando... Joguei 1 ano sem receber. A gente vai entrar num outro assunto, Flamengo, só que assim, eu fico imaginando se você tivesse aceitado o Borussia lá atrás, às vezes é uma atitude sua, uma coisa que você pensou ali na hora e falou, não vou fazer. Podia ter mudado a tua vida inteira, porque de repente você nem vinha pro Brasil, né? Você nem jogava, provavelmente nem não ia vir para o Brasil, provavelmente ficava por lá, ganhava muito mais dinheiro. Podia ter ido para a Copa, podia ter todas essas coisas, mas não ia fazer tanta história, também vai ter história, mas tantos momentos maravilhosos, emocionantes e história no Brasil com um estrangeiro, né? Não, por isso que eu falei do filme, porque quem pensa em você sabe, não precisa nem dizer. Lembra, a primeira coisa que lembra é do gol, da falta do jogo contra o Vasco. Não tem jeito. Aquele gol ali não sei se é o gol mais importante da tua vida ou não. Ou você ainda considera algum outro gol mais importante que aquele? Eu acho que talvez é mais importante. Que quase você não jogou aquele jogo, né? Não jogou. Quase não joguei. Mas essa história, já falei essa história muitas vezes, né? Flamengo 8 meses sem receber, pagou todo mundo, não me pagou, falou que vai pagar 2 salários. É inacreditável. Disse, não, vamos pagar 2 meses para você porque devemos 8. Aí vão pagar na quinta, não pagou na quinta, não pagou na sexta, eu não quis jogar. Aí se não fosse o nosso amigo querido, meu querido Wilson, para me levar, convencer, tomando geladinho. Olha, eu já conversei com todo jogador que jogou na época dos anos 90 e 2000 e pouco. Não é impossível o cara não ter ficado sem receber no Flamengo, não só no Flamengo, né, nos clubes do Rio. Até brincavam quando teve um cara que foi pro Vasco, que disseram assim, ele acertou o contrato para não receber durante 2 anos. Entendeu?
Porque 8 meses, cara, 8 meses é tempo demais para não receber. Você tá doido, cara. Nossa época era quase normal. Era quase normal, Era quase normal. Tem né? que gostar muito Eles passavam essa energia de que, mas isso é normal, mas paga no final. Se não paga agora, paga daqui a 10 anos, 15, né? Tem que gostar muito do Ou clube, faz cara. acordo, né? Porque tá. O que faziam? Podia fazer isso? Teve muitos jogadores que não tinham condições econômicas boas. Eles não pagam, daqui a pouco, ó, melhor tu pegar 30% do que não ganhar. Fazer nunca. acordo, né? Fazer o Fazer acordo. Pagavam muito menos. E se acostumaram com isso. Aí quando se encontrava com um jogador que tinha condições para buscar seus direitos na justiça, aí eles pagam 3 vezes mais. E aí acabou que você voltou pro Flamengo depois, meio que não foi um perdão, mas foi uma negociação de tirar um pouco da dívida, né? Tirar pouco, quase a metade, perdoei. Quase a metade. Quanto você perdeu de dinheiro nessa brincadeira? Não perdi. Não perdeu? Não perdi. Deixei de ganhar. Deixei de ganhar. Tá bom. Essa é uma forma boa de encarar. Muito boa. Pai, quando não perdeu, deixou de ganhar, fica a pessoa muito melhor. Você conforma, você fica mais... Não, mas 2009 fiz isso, voltei, né? Perdoei 8 milhões. Fui jogador em 2000, quando voltei no Flamengo, fui patrocinador, banquei o salário, fluxo de caixa, treinador, eu fiz tudo. Ainda deu o título do Flamengo, ainda ajudou no título, porque teve gol. Ajudei pra gente ganhar o título muito, né? Mas voltei porque realmente eu quis muito voltar. Meu irmão não entendia porque que caras estavam falando mal. Depois metade falava bem, não sei o que, desacreditado e tudo, né? Humilhado. Digo, não. Voltar a vestir de novo o manto sagrado é importante. Não, mas é porque assim, muito jogador é criticado quando vai para um rival. E você jogou em 3 rivais quer dizer, 2 rivais do Flamengo, né? 3 times que eram rivais aqui no Rio, que são rivais no Rio. E você não teve aquela coisa do torcedor começar a criticar porque foi jogar no Vasco. Tiveram alguns, mas não tanto. Você até que não atingiu esse nível orgulho de ter jogado nos 3 dos 4 grandes, né? Poucos jogadores tiveram essa oportunidade e eu tive sorte de virar o ídolo dos 3. E sempre me orgulhei disso, né? Tanto que no filme que teve no cinema, estreia aqui, consegui botar os líderes de 3 torcidas sentar juntos na mesma fila. Inacreditável. O maior respeito que eu recebi foi esse. Com certeza. Então, isso tinha que falar e outra coisa. Então, mas realmente, eu sempre falei que eu tenho uma estrela e lá no céu que estava me guiando, né? Tem estrela céu aqui no coração 2 Maracanãs. Um Maracanã aqui do brasileiro, mas teve também aquela de Belgrado da Estrela Vermelha que eu joguei lá. É verdade, você teve um outro Maracanã lá, né, em Belgrado. Agora, de Vitória, Fluminense, Vasco, todos esses times, você acabou virando flamenguista, né? Seu time é Flamengo mesmo, né? De todos meu time mesmo é Estrela Vermelha. Tá, tudo bem. Esse é meu time. Dos times do Brasil. Esse não conta. Não, veja aí, os times eu joguei nos 7 times brasileiros. Santos, dos 7, exatamente. Dos 7 que eu jogo, cada um tem sua participação importante. E cada um tem seu espaço no lugar, nos sentimentos, no coração. Alguns maiores espaços e outros menores, né? Então, você tá falando bem bonitinho, tá enrolando, mas... Politicamente correto. Politicamente correto. Que eu sei que tu é flamenguista, Você no fundo você Não, eu não sou flamenguista, Estrela Vermelha. Mas logicamente que o Flamengo teve maior importância. Passei mais tempo, quase 5 anos, jogando vestindo a camisa do Flamengo, conquistei mais títulos, maior impacto teve. E logicamente ocupa maior espaço. Vitória, que primeiro clube que me trouxe. Com certeza, não, todos eles. Que apresentou, né, para o futebol brasileiro, independente que eu vim do Real Madrid, já era jogador importante, mas importante é aquele primeiro passo, primeira entrada que você tem. Se não fosse o Vitória, você não fazia. Se não fosse o Vitória, talvez o Flamengo não ia buscar de Venezia. É verdade. Que já me viu aqui, já sabendo, né? Então, tem, claro que passar por outros grandes clubes, como Vasco, Fluminense, Santos no currículo, o Atlético, até Goiás joguei. Então, cada um depois tem suas importâncias, mas esses 2 e os times do Rio tiveram muito mais importância. Agora, você jogava... Eu joguei 2 vezes no Vasco, que eu joguei 2 vezes no Flamengo. Uma vez joguei
no Fluminense. Agora, você usava a camisa 10 no Flamengo. Não preciso dizer porque camisa 10 é o seguinte. Camisa 10 é... a conversa que eu tive com o Djalminha aqui foi isso, que eu falava que eu sou filho do Zico, eu sofri uma pressão danada, e ele disse assim pra mim, pô, a gente, os moleques, Marcelinho, ele, tudo, o Sávio também depois, né? Tinha aquela pressão de ser o novo Zico, o novo Zico. Você não era garoto, você já veio um homem que já jogava em vários clubes. É diferente, mas assim, eu vou dizer uma coisa, de todos que eu vi, você ainda foi o que mais se aproximou da figura do meu pai aqui no Flamengo. Os torcedores também dizem isso. Você foi o maior ídolo do Flamengo nos últimos... Não, é que veja aí, tem duas coisas para falar muito importantes. Primeiro, o Zico foi um dos dois meus ídolos. O Michel Platini e o Zico. Que, aliás, jogava muito, Michel Platini. Nossa. Então, mas e quando eu cheguei aqui, comparação, caía muito bem, que bom, não sei o que, ótimo, cara, sonho isso. Porque eu não conhecia o tamanho da importância do Zico. Dimensão, né? Exatamente no Flamengo, que jogou somente nesse clube, que cresceu aqui, perto de casa e tudo isso. Jogou tantos jogos, tantos gols. Quando eu soube tudo aquilo que eu não sabia, que eu admirava só como jogador e me espelhava, aí começou, opa, ferrou. Peraí, chega aí. Aí agora vai carregar um peso, ficou mais pesado. Mas encontrei outro desafio, para não sujar a camisa do Zico, esse número, para honrar essa camisa. E consegui isso. Conseguiu. A partir desse momento que eu consegui honrar a camisa do meu ídolo, do teu pai, e do maior ídolo rubro-negro da história, não existe comparações. Quando eu comparo, lembra, não sei o que, eu vi o Zico, vi o Pet, não sei o que, não existe comparação. E que a única coisa que pode dizer que o Zico foi maior do Flamengo no século passado. E o Pet pode ser dito que até agora, melhor do século. É verdade. Atual. Não, e você... Isso sim, eu aceito. Qualquer outra comparação, lembrança, é exagero, porque são caras que fazem isso e aqueles que não viram o Zico jogar. É verdade. Que viu os dois, eles estão dizendo, pô, lembra, e nada mais. Eu vou te dizer uma coisa, você tem, além de ser o estilo clássico do número 10, do meia, e ser estrangeiro, que também é bom, porque o brasileiro, tudo bem que era o seu ídolo, mas assim, você não é, o brasileiro, eu acho que ele tem um lado emocional um pouco mais afetado em relação a isso. E você tinha uma coisa que é muito parecida com ele, a cobrança de falta. Falta, escanteio, todas as faltas você batia. Características tinha-se, além de qualidade técnica, então dom de bater a falta, mas aí chegada dentro da área, fazendo os gols nos jogos importantes. Agora vem cá, você é recordista de mundial de gol olímpico, não? Exatamente. Gol erra nem se mexe. Você já conferiu no Guinness? Você tem que entrar no Guinness. Exatamente. Não, tem que entrar no Guinness, mas tem que ter alguém senta lá e mostrar, fazer os 8 gols que eu fiz oficiais, né? Só oficiais 8. Foi aquele que não eram oficiais. Aqui no Brasil foram quantos? Foram 7? 7 no Brasil só. Você se lembra mais ou menos quantos foram no Flamengo, quantos foram no Vitória, não? 4 no Flamengo. 4 no Flamengo? 4 no Flamengo, 2 pelo Fluminense e 1 pelo Vitória. Tem alguém, e 1 pela Estrela Vermelha. Tem que arrumar alguém para botar você lá no Guinness, senão... A minha trajetória, a minha carreira foi considerada craque, muito boa e tudo isso, mas eu tenho coisas marcantes. Sou mais novo jogador profissional da história do futebol do Lava. Estreiei no futebol profissional com 16 anos e 15 dias. Se pesquisar, talvez um dos mais novos da história mundial, né? Todos os campeonatos da primeira divisão. Pode ser que com campeonato aí regional, de vários que joga mais nova, mas estou dizendo muito cedo. Acho, o único europeu primeiro europeu a fazer sucesso no Brasil. Estou dizendo essa. Tem os 8 gols olímpicos. Que não é normal. Depois, eu fiz o gol mais rápido do mundo, com 4 segundos do jogo, pela seleção jugoslava, infantil, juvenil, contra Chipre. Caramba, tem isso, né? Tem isso. Depois, aí há coisas que vieram aqui no Brasil, né? Para fazer estrangeiro, mais jogos, mais gols, não sei o que. Isso. Os 8 meses de salário tem que entrar na história também. O Vitória foi quase 1 ano. Tô tentando melhorar a coisa aqui, você só piora. O dinheiro não é o problema. Pode até não ser problema, mas é muito tempo. É solução. Mas é 100%. Agora, você virou dirigente e treinador aqui no Brasil. Isso mesmo. E o que é engraçado também, porque assim,
Cara, não tem um país pior para você começar uma carreira de treinador. Não sei nem se é pior, de repente até melhor. Porque... Não vou te contrariar, não. Não, eu sei. Pode ser até melhor, depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Eu comecei na pior coisa para poder ir pro bem bom, né? Ou melhor coisa, porque se você sobrevive aqui, é que você realmente está cascudo. Mas antes de você virar dirigente e virar treinador aqui, você teve intenção de fazer isso na Europa? De ir como dirigente ou de ir como treinador para a Europa? E aqui na Europa eu tenho concorrência, muito. Aqui não tem. Complicado, aqui né? não tem concorrência. Você acha por quê? Porque o pessoal não é carente. Preparado, Essa função não tem profissional. É muito pouco profissional que tem capacitado. E também quando eu jogava bola, muito menos. Agora, né, tem alguns que se estão capacitando e que são profissionais de área. Porque aqui é dirigente amador, é cartola. E isso não tem essa função. Você está falando muito de dirigente, não de treinador. Estou falando de dirigente. Por isso que eu primeiro fiz e quis ser o diretor. E me formei na Federação Espanhola de Futebol, que tem curso de formação de diretores esportivos de futebol específico. E lá, para você fazer esse curso, é admitido aquele que pelo menos foi 10 anos de jogador de futebol, federado, ou 20 anos de cartolagem, de cartola, que trabalhou numa entidade futebolística. Senão não entra, pode ser faculdade, pode ser um professor, não sei o quê, não entra. Que o pessoal acha que você é gestor ali, parece gestor de empresa, não é assim. Né? Então, isso é importante. Então, primeiro eu quis fazer isso. E aí, quando começou, eu fiz isso, em 2012. Aí, em 2014, eu recebi uma oferta primeira de emprego. É difícil disso, porque, cara, mas não valoriza aqui. Para esse cargo não era valorizado, não é profissionalizado. Em cima do treinador não é profissionalizado. Não era. Agora está começando. E aí, no Atlético Paranaense, recebi a oportunidade de ser team manager da base, ser treinador de sub-23 e ser o diretor de toda a base de 14. Isso aí, quando foi isso, tá bom. Topei. E aí fez esse trabalho, 6 meses, teve muito sucesso, muito bom. Aí, como trabalhei como treinador, toda essa época, e diretor ao mesmo tempo. Aí depois disso, eu falei, tá bom, então vou me formar para ser o treinador também. Aí eu fiz o curso UEFA, aí me formei, licenciei para ser o treinador também. Em 2014, depois trabalhei, 2015, 2016, 2017... Já voltei. Se fosse para escolher os dois, você gostava mais do quê? De ser... Eu sempre queria o diretor, porque né? Agora depois gostei muito de treinador, porque também faltava e faltam treinadores que têm visão esclarecida, filosofia, o conceito de futebol. Um europeu e o brasileiro. E misturar essa coisa tinha a minha filosofia. Muita gente confunde o conceito de se atualizar. Ele acha que se atualizar é você dizer assim, pô, tá dizendo que eu não entendo de futebol? Não é isso. Acho que dá para você ter a experiência antiga, né, do conhecimento de futebol, e você se atualizar também com o que está acontecendo fora, né? Porque você sabe como é que é treinador no Brasil, um emprego que não dura muito, ele vem com data de validade. Ganhou, fica. Perdeu, sai. Mas isso vai ser assim, isso é assim por várias razões. Por várias razões que é assim. Primeiro porque é dirigido pelos políticos e não pelos competentes. Os cartolas, né, do Brasil. Cartolas. Então, essa é a primeira das coisas. Raramente você tem um cara que tem essa capacidade ou preparação para poder exercer um tipo de lidar. Às vezes aparece bons presidentes, fazer as coisas, que tinham bom senso, e tiveram sucesso. Mas claro que alguém tem que ter sucesso. Porque no mundo dos... todo mundo é no mesmo patamar. É difícil você... Eu acho que o cara vem com uma mentalidade, às vezes, quero fazer isso. Aí no terceiro jogo ele não ganhou, ele muda a cabeça dele com medo de perder o emprego. Não é emprego. E aí começa. Mas não é emprego, não é que isso. O problema é o seguinte, que como não sabem o que estão fazendo,
Não estou dizendo dos treinadores, estou dizendo dos dirigentes, dos presidentes. Isso agrada, são políticos. Agrada a torcida, agrada a mídia. Não tem filosofia, não tem conceito, nem tem estabelecido. Estou aqui 3 anos, eu quero imediatismo, não é receita do bolo. Senão a gente, qualquer um seria o cozinheiro perfeito, o jogador. Parece outro mundo, né? Você está na Europa e está aqui, parece que é outro mundo. Exatamente. O dia a dia no clube. Então, é vergonha que o técnico aqui no futebol tem a média cargo de 3 meses e 17 dias de duração. Então, tem vários regulamentos aqui que não ajudam aquele que não sabe exatamente o que quer, que está viajando, tá? Que não usa premissas, que não usa patamares pré-estabelecidos, que não usa critérios, que não usa coerência, que não usa protocolos, padronização. Tudo isso você não tem, então um dia é uma coisa, outro dia outra coisa, agora assim, agora uma assim. montanha russa, todo santo dia. Então, é a mesma coisa, como se fosse deixar num churrasco, num bar, para os caras monte dos brutamontes, todo cheio de cerveja, de cachaça, discutir quem é melhor. Como vai discutir quem é melhor, quem é mais bonito, se você não tem pré-estabelecidos os critérios, premissas, patamares, para você saber do que estamos dizendo. Isso não é profissionalismo, né? Fazer não, isso. Mas aí como vamos discutir quem tem razão? Aí a verdade não é absoluta. Então é difícil, muito difícil. Para finalizar, mudar o assunto, é o seguinte: música. Você sabe que aqui no meu estúdio, todo mundo que vem aqui, a gente fala um pouco de música. Eu não sei se você era um cara muito ligado à música, mas tu tá com uma filha agora que é música. E cantora e canta bem pra caramba. Cantora, e ela falou que os pais... Compositora e escritora. Então e ela falou que os pais apoiam. Muito. Agora, os pais ouviam música, tinha inspiração musical quando era pequeno ou não? Não, é que é o seguinte, né? É o dom que ela tem, talento que ela tem, ela virou né? Puxou o pai, né? Talento de futebol, passou talento pra ela, mas eu já ia perguntar se você canta, eu ia mandar você cantar aqui, se você puxou o pai você cantando, o que tu canta? Eu cantava quando era mais novo. Você cantava o quê? Eu cantava a minha mulher. Cantei ela, né? Tanto que ela pegou. Aí ela pegou, não desgruda. Aí eu falei, tô cantando muito bem porque cantei uma mulher maravilhosa, bonita. Digo, você não fazia se continuar a cantar, vai ter muitas mulheres. Você não fazia música pra ela, tocava violão pra ela, não, né? Isso não precisava, não. Senão ia atrapalhar. Eu realmente canto muito bem. Mas é muito ruim escutar. Então vamos deixar para minha filha. Deixa para sua filha. Que é maravilhosa. Que tem Mas você ouviu o quê? Você gostava de música? Era fã de música? Não, eu gostava muito rock. Né? Muito rock? Muito rock clássico. Blues e rock. Tem o Beatles, tem blues, um monte de coisa rock e pop, né? Muito disso. Na Sérvia era... Na Sérvia muito, tá? Tanto que... Claro, existe... Cada momento existe um tipo de música que você possa ouvir. Claro, nem todos os lugares, todos os momentos são para o mesmo tipo de música. Quando você ia jogar, você ouvia uma música antes do jogo ou não? Você não costumava fazer isso? Não, escutava sim, mas não. Infelizmente, eu fui forçado de escutar vários tipos de músicas. No ônibus, no vestiário, e maioria... Leia-se pagode, é isso? Por aí, né? Pagodinho até suportava, mas o funkzinho... Nossa Senhora! Mas o funkzinho aqui, não. Então, um cara que era rock, pop, né, o blues, você bota um pagode funk misturado e sei lá, não sei o que, Furacão 2000, não sei, não lembro as coisas. Te desconcentrava, não concentrava? Não, é que não dá. Respeito. Mas é aquela coisa, por que eu tenho que escutar música que não me agrada? Então, peraí. Aí um dia eu falei, porque tem que escutar, não sei o que, bota no ouvidos. Não sei o que, tá. Aí um dia eu botei minha música. Aí eles, que isso? Você botou o quê? Rock ou botou música sérvia? Não, botei o rock. Bota rock, botou com blues. E aí, caras, que é isso? Fala uns 2 ou 3 que você gostava aí, que são os melhores, seus ídolos de música que você gostava. Grupo? Tem tantos que a gente dá. Mas até, para botar agora, né? Você tem o Pink Floyd,
Pink Floyd. Começando de antes, né? De Elvis Presley, que começou lá para o Beatles e para Pink Floyd, para Rolling Stones, Led Rolling Zeppelin, Stones, você Led Zeppelin, AC/DC. The Who, Pô, Deep Purple. Black Sabbath, já Black falei, Deep Sabbath, Purple, The Doors, Vamos. Aí essa coisa, depois vem o pop. Você tem que bom já gosto, morre- você tem bom gosto, você tem é, bom gosto. Então vamos fazer um brinde aqui, a tua presença, que é outra coisa que você adora, né? Você já viu que Não, você é não, mais não, carioca não, do que não, eu não adoro isso. Você não adora, não? Eu gosto do vinho. Ah, tá bom. Sempre Não, que eu te encontro, você tá bebendo cerveja, pô, também? Então... Não, é porque você não me ofereceu vinho. Você Tá me bom, ofereceu cerveja. Vou arrumar- negar? É, eu vou arrumar um vinho pra você.